Os laços entre animais e seus donos devem ser realmente fortes. E o animal tem que ser encarado como uma vida, que não pode ser simplesmente descartada. Marco Ciampi, presidente da ONG Arca Brasil em defesa dos animais. Olá, estamos começando mais um Assunto do Dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação, a sua RBC. Você cria algum tipo de animal de estimação? Em todo o nosso país, cerca de 90 milhões de pessoas possuem animais de estimação. E das mais variadas espécies, na verdade. Dos mais populares, como cachorros, gatos, pássaros e peixes, aos mais específicos, como coelhos, hamsters, camaleões e até mesmo cobras. Mas a questão é, de onde surge todo esse sentimento dos seres humanos para com os animais que se tornam íntimos das pessoas que os possuem? Como acontece a identificação do animal com o seu dono? Afinal, sobre que hastes de ligação sustentam essas relações afetivas entre homens e animais? Tudo isso você vai saber aqui no programa Assunto do Dia e muito mais. Então você não pode perder. Continue conosco e agora a gente vai acompanhar uma matéria introdutória com a repórter Tânia Silva. Eles são simpáticos e encantadores. Os animais de estimação garantem a alegria de quem está por perto, mas nem todos eles possuem um lar. A realidade é triste para muitos cães que são abandonados por seus donos. A ONG Pet é uma instituição sem fins lucrativos que cuida e encaminha para a adoção animais que sofreram com a violência. Ultimamente a gente está vendo muita família, pai e mãe com os filhinhos, né? Está vindo muito na ONG. Atualmente são 40 adoções por mês e 90% é disso, da família vindo, se reúne e decide ter um animalzinho de casa. E melhor do que comprar é adotar, né? Para Melina, os cãezinhos são os amigos fiéis do homem. Eu acho que se pudesse definir a palavra fidelidade, lealdade, a gente falaria de um cachorro. Ele é o melhor amigo do homem que vai estar sempre com você. E que aí que tá a prova da lealdade, que nunca vai te abandonar. Com Cindy foi diferente. A labradora de 7 anos tem um lar e surgiu na vida do analista de sistemas Yuri Limeira quando ele precisou melhorar sua locomoção nas ruas por causa da sua deficiência visual. Eu estive no Rio de Janeiro uma vez e vi uma colega minha andando com cão-guia. E eu observei que ela tinha uma maior mobilidade, uma maior segurança em caminhar na rua com o cão-guia ao invés da bengala. Então eu me inscrevi num projeto lá em Brasília e fui convidado para fazer o treinamento com o cão-guia e veio o Cindy, apareceu o Cindy. A relação de amizade entre homens e animais é antiga. A fidelidade e o companheirismo fazem da labradora Cindy um exemplo de cão-guia. Ela me guia para todos os lugares que eu preciso ir dentro do trabalho. Quando eu estou na minha mesa sentado, ela está deitada no chão, embaixo do meu birô, bem sentadinha, bem deitadinha, dormindo a maior parte do tempo. Há 5 anos com os donos, Cindy já é considerada como se fosse da família. Quando ela está doente, que raramente ela fica doente, mas quando ela está doente, aí aperreia todo mundo fica preocupado, né? Mas vira um membro da família. Não tem jeito, a gente se apega muito a esses bichinhos, a gente cuida muito. Para Yuri, o carinho e a parceria de Cindy são fundamentais para o bem-estar da família. Cindy significa segurança nas ruas, significa mobilidade, Cindy significa dentro de casa alegria. Muito bem, que história linda, não é? Essa relação entre o homem e o animal e o homem. Então terminamos de conferir essas duas realidades e de animais abandonados, já que é muito comum em nossas cidades, nas principais grandes cidades do mundo. E dados da Organização Mundial de Saúde atestam que 10% do número de cães e gatos de nossas cidades estão em situação de abandono. E vale ressaltar que aqui em Recife tem-se um cachorro para cada 5 habitantes. Isso é verdade, um cachorro para cada 5 habitantes. Vimos também um belo exemplo de cooperação animal, o cão-guia, que também é cada vez mais comum, não é? E simboliza a transposição de dificuldades e obstáculos através da relação afetiva entre muitas pessoas, né? Entre o homem e o animal, mas muitas pessoas não têm sensibilidade para lidarem com esses bichinhos. E será que existem pessoas que não têm predisposição para essa relação afetiva com os animais?
Isso a gente vai descobrir aqui no programa Assunto do Dia e eu quero aproveitar o momento, é claro, mandar uma saudação especial para todos aqueles que nos assistem em Caruaru, pelo Canal 6, em Santa Cruz do Capibaribe, em toda a região metropolitana do Recife, pelo Canal 14, bem como no Litoral Sul, através do Canal 28, no Cabo de Santo Agostinho e em todo o Brasil via satélite. Inclusive, quero mandar uma saudação especial a todos aqueles que nos assistem na Paraíba e inclusive na Bahia e outros estados, não é, que assistem sempre a programação aqui da Rede Brasil de Comunicação e também o programa Assunto do Dia. Eu quero também aproveitar o momento e dizer, olha, você pode participar do nosso programa, é muito simples, é muito fácil. Se você tiver acesso à internet, você pode assistir a nossa programação através do nosso www.rbctv.com.br e você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Lá no Facebook você nos encontra através do Assunto do Dia. Aí você nos adiciona e manda seu comentário. Lá no Twitter você nos encontra através do @Assunto do Dia RBC. @Assunto do Dia RBC. E você pode mandar também o seu comentário através do nosso e-mail. Lembre-se, sempre vai passar no rodapé do seu vídeo todas essas informações para que você possa participar conosco. O nosso e-mail é produçãotv@rbc1.com.br. As nossas linhas interativas, você vai conferir sempre na sua tela, no rodapé do seu vídeo, nesses 3 blocos, 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Hoje estamos falando sobre essa relação afetiva entre o homem e o animal. E se você tem uma história interessante que queira nos contar, fique à vontade, liga pra gente, participe aqui ao vivo do programa. 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Hoje, para debater conosco aqui acerca desse assunto, contamos com a presença do Robson Garrido, ele que é biólogo e educador ambiental. E é claro, ainda aguardamos a participação também do Dr. Vitor Fernandes, ele que é médico veterinário, e você vai poder também mandar suas perguntas, interagir conosco, também trazer um pouco da história da sua relação afetiva com o seu bichinho de estimação, com o seu animal. E já aproveitando o momento, queria agradecer a presença aqui do biólogo e educador ambiental, Robson Garrido. Muito obrigado por ter atendido aqui a nossa produção a participar desse programa. Eu que agradeço, Felipe. É uma honra e um prazer, né, debater sobre um assunto tão importante para a nossa sociedade, né, que é essa relação entre o homem e o animal. Agora, essa questão da própria relação mesmo do homem e animal, qual seria a importância dessa convivência do homem com os animais? Bem, o animal, ele convive com o homem desde o surgimento do homem na Terra, né? Porque os animais chegaram primeiro do que nós humanos. No início da civilização, os animais serviam como alimento e vestimenta para nós humanos. Com o surgimento da agricultura, tanto a alimentação como a vestimenta, também teve início o trabalho e o transporte, e também a diversão. As pessoas utilizavam animais para se divertir. Hoje, a sociedade pós-industrial continua fazendo o mesmo, só que, infelizmente, a quantidade de animais que estão sendo maltratados está cada vez maior, principalmente os animais domésticos, que eram os animais que não deveriam ser de maneira alguma ser maltratados. É aqueles que convivem com a nossa família, está dentro da nossa casa, e eles precisam, a grande diferença do animal doméstico para o silvestre, é que o animal doméstico, ele precisa da nossa ajuda, ele precisa do auxílio humano. O animal silvestre não, ele vive no seu habitat e lá ele tem toda a alimentação, tem tudo o que ele precisa. Então precisamos só respeitar cada setor onde um animal está presente. Muito bem, com esse esclarecimento a gente já começa a introduzir aqui no nosso debate com o pé direito, não é? A questão da própria história contando essa relação entre o homem e o animal. Agora eu queria saber também, Robson, justamente que tipo de animais são recomendados para conviver com crianças, né? Porque a gente sabe que crianças terminam tendo algum tipo de brincadeiras, né? Que o animal tem que tolerar ou não, tem que ver a questão da própria personalidade do animal. O que você pode dizer com relação a isso? Bom, é importante quando se vai procurar um animal para se colocar dentro do lar, conhecer esse animal. Primeiramente, você saber se aquele animal pode conviver num apartamento, se é melhor se o animal conviver numa casa. E precisa também saber se a criança vai gostar desse animal.
é importante perguntar a todos da família qual animal que poderia se ter dentro de casa, ou um gato, um cachorro. E a criança deve sim ser perguntada sobre isso. E hoje, né, nós temos aí várias ONGs que trabalham na adoção de animais, que elas fazem um trabalho importantíssimo, porque além dela fornecer esse animal, dela dar esse animal para você cuidar, ela procura entender qual a sua necessidade, qual o animal que vai poder estar na sua casa. Eu sugiro que quando a criança tem menos de 3 anos, tenha um certo cuidado com esse animal. Porque até então, até os 3 anos de idade, a criança ela não tem ainda noção do que pode e o que não pode fazer com o seu animalzinho de estimação. Então, às vezes ela puxa a orelha, puxa a cauda. Isso pode acontecer um acidente. Apesar que temos algumas raças que são bastante, elas conseguem até aguentar esse tipo de brincadeira e não causam nenhum problema para a criança. Mas, continuo dizendo, é importante conhecer o animal, independente de ser um cachorro ou um gato. Agora a gente observa também num cenário até mesmo tão próximo aqui, na região norte do país, uma série de investidas de traficantes, de pessoas que pegam os animais, capturam os animais e vendem de forma ilegal em qualquer lugar do mundo. Há pessoas que compram esses animais para estarem criando ali um cativeiro. Qual a sua visão com relação a essa problemática que o Brasil vem enfrentando há muito tempo? O tráfico de animais ele vem crescendo muito no Brasil. Nós temos aí vários exemplos, o IBAMA sempre apreendendo animais. O problema maior, que, na minha visão, é que quase que 90% desses animais eles não chegam ao seu destino, eles morrem antes, por falta de alimentação, pelo local, pela a grande quantidade de animais que eles carregam. E, infelizmente, isso vem aumentando o número de animais ameaçados de extinção, que é essa retirada desses animais do seu habitat para ser vendido no Brasil ou até fora do Brasil. Temos vários exemplos de animais que são pegos aí na Europa, nos aeroportos, animais às vezes na meia, às vezes em locais, ovos, eles carregam até os ovos. E isso precisa ser realmente tratado com bastante rigor, não é? Tem que ter. Eu acredito que a gente tem muitas leis, não é? Temos bastante leis. O Brasil é rico em leis, sabemos disso. O problema é que as leis têm pouca fiscalização e normalmente ela não é cumprida. As pessoas até, às vezes, não sabem que existe aquela lei que protege aquele animal e deixa até de denunciar. Nós temos hoje aí essas oportunidades aí de celulares, câmeras fotográficas, filmadoras, e que se você tiver a chance de denunciar algum maltrato a algum animal, que faça, não tenha medo. Existem alguns telefones de disco de denúncia que você pode denunciar esse tipo de maltrato ao animal. Muito bem. Temos uma participação aqui do nosso telespectador, a Renata Dutra, lá no Facebook, está aqui comentando aqui pelo Facebook. Ela diz o seguinte, tem um comentário longo aqui, mas eu vou tentar ler esse comentário. Ela diz o seguinte: crio um cachorrinho que é meio misturado poodle com vira-lata, mas o poodle prevalece mais, pois como todos os poodles, ele é carinhoso, todo manhoso, ama carinho e abraços, né? E ele não gosta de ficar sozinho. E quando eu chego da igreja ou de algum lugar, todo alegre ele fica e só falta dizer, por que você me deixou sozinho? Minha irmã encontrou ele na minha rua num dia de muita chuva. Ele foi deixado por alguém, pois quando o pegamos ele estava bastante assustado. Ele era bem pequenino. Fomos criando ele e agora, aos poucos, ele se torna meu melhor amigo. Enfim, essa relação afetiva entre o ser humano e os animais é bastante viva. Principalmente, a gente vê em cada esquina, ao nosso redor, não é? Vários casos como esse, de cachorros abandonados nas ruas, que as pessoas, às vezes, não têm condições de criar, abandonam os animais nas ruas, e outras pessoas sentem dó, sentem pena e se compadecem deles e terminam levando para o seu lar. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao levar um animal de estimação para a sua casa? Felipe, é como eu disse, né? Quando você quando você escolhe um animal para levar para dentro da sua casa, você precisa conhecer esse animal, até o tamanho, né? Porque às vezes quando você pega ele ainda novinho, um filhote, ele é pequenininho, é engraçadinho tudo que ele faz, mas aquele animal vai crescer. E às vezes o abandono é por esse motivo, que o animal cresceu e a pessoa não gostou daquele tamanho daquele animal
e vai e abandona de qualquer forma. E, infelizmente, isso acontece realmente. Porém, o lado positivo é que essas ONGs que vêm fazendo esse trabalho, elas estão recolhendo esses animais. Hoje, a população de animais de rua, ela tem aumentado bastante. Felizmente, não está sendo mais feito o que se fazia muito, aquela carrocinha que pegava o animal, levava e muitas vezes matava esse animal. Hoje, eles estão fazendo a castração, que eu acho que é a melhor saída. Pegar esses animais na rua, castrar e ou colocar para adoção ou até devolver ele para a rua, mas castrado, para não aumentar essa população de animais abandonados que nós vemos aí na nossa cidade e em todos os cantos. Muito bem. Temos outra participação aqui do Ismael Holanda. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ismael Holanda, ele que também é jornalista, estudante de psicologia, amigo aí de longas datas. O Ismael, ele inclusive sugeriu a sugestão de pauta, ele fez essa sugestão de pauta que estamos aqui debatendo, né, acerca da relação entre o homem e a mulher, entre o homem e os animais, desculpa. E ele diz o seguinte: indo ao IBAMA, você pode ver a situação de muitos animais maltratados. E isso é um absurdo, a gente deve fiscalizar melhor. Esse é um caso em que, claro, deve-se ter uma maior fiscalização, um controle maior, uma observação maior de toda a sociedade, não é? É a grande quantidade também de animais que são atendidos. Com certeza. E fica até difícil para o IBAMA cuidar de todos eles, né? Porque não é fácil você pegar um animal e depois colocar esse animal novamente no seu habitat. É muito e às difícil. Vezes os animais estão com alguma sequela, algum maltrato, né? Claro, eles precisam ser tratados, tem alguns com problemas psicológicos que não conseguem se aproximar de um outro animal, até da mesma espécie. Então é um trabalho realmente complicado para o IBAMA. Mas se combater o tráfico de animais silvestres, vai diminuir muito o número de animais que chegam até lá. Muito bem. Inclusive, ele também faz um outro comentário aqui, que se observa muito a presença desses animais no circo, né? Ele diz, felizmente, hoje vemos espetáculos sem animais. Acho belíssima a arte circense, mas sem os animais. Mas nessa visão com relação ao circo, não é? Utilizando animais, qual a sua observação? Olha, felizmente o Brasil ele vem proibindo a entrada de circos que utilizam animais. Nós temos hoje em Recife um circo que, para ele poder entrar no Brasil e fazer as suas apresentações, ele teve que tirar os animais que participavam do circo. Tudo isso começou com o Circo de Soleil, em 1982. Eles passaram a não utilizar mais animais. Porque um elefante, por exemplo, para fazer qualquer coisa lá no palco, ele sofreu bastante para fazer aquilo. É como quando nós tratávamos os escravos, que nós espancávamos para poder eles serem submissos a nós. Então é isso que acontece com os animais de circo. Para um elefante, para um tigre passar por dentro de um arco com fogo, aquele animal ali no seu ambiente natural, ele jamais vai fazer aquilo. Ele vai ter medo, ele vai correr, mas no circo, por ser espancado, por ser treinado bastante ali, ele sofre muito. Ele, para não sofrer, para não apanhar, às vezes até leva choque. Então esse animal se submete a fazer qualquer coisa. O elefante, por exemplo, ele passa a maior parte do tempo acorrentado ao chão. Ele não consegue se mover. E os macacos retiram os dentes para não acontecer acidentes, o macaco não morder. Eles retiram os dentes, muitas vezes sem anestesia. É uma crueldade que, felizmente, no Brasil nós não deixamos mais acontecer. Muito bem. É importante relatar isso aí. E sobre essa questão da crueldade, até mesmo os cuidados necessários na criação do animal, né? A gente vai acompanhar, é claro, nos outros blocos aqui do Programação do Dia, vai dar uma pequena pausa nesse assunto, não é? E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para hoje aqui em Recife e em outras cidades aqui do nosso estado. A previsão para quase todo o estado é de sol, à tarde e com noite pouca nebulosidade. Em Petrolina a previsão também é de sol e não chove. Em Recife a mínima é de 26 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Caruaru a mínima é de 22 e máxima de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde a mínima é de 14 e máxima de 29. Já em Petrolina, a mínima chega a 22 e a máxima pode chegar a 35 graus.
Acompanhamos aí a previsão do tempo para hoje aqui no Recife e em algumas cidades de Pernambuco. Mas agora a gente vai dar uma pequena pausa no nosso assunto aqui e você pode interagir conosco, que é super simples. Você pode interagir através da internet, lá nas redes sociais, no Facebook, através do Assunto do Dia, lá no Twitter, através do @Assunto do Dia RBC e através dos nossos telefones, as nossas linhas interativas, 0 Operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Ligue pra gente, conte sua história afetiva entre você e seu animal de estimação. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Assunto do Dia, o seu programa Assunto do Dia, e hoje estamos falando sobre a relação dos seres humanos com os seus respectivos animais, os bichinhos de estimação. Além de envolver muito amor e, é claro, carinho, essa relação afetiva também é muito capitalista. Por ano, o mercado de produtos para animais de estimação movimenta cerca de 9,6 bilhões de reais. Eu disse 9,6 bilhões de reais, essa movimentação, não é na questão capitalista mesmo, na compra de produtos relacionados aos bichinhos, aos animais de estimação. E possui cerca de 80 milhões de clientes em potencial. O Brasil ocupa o segundo lugar mundial em número de cães e gatos, com 32 milhões de cachorros e 16 milhões de felinos, ou seja, de gatos. O país só perde para os Estados Unidos, com quase 60 milhões de gatos e cachorros. E nós, então, vamos continuar aqui debatendo acerca desse assunto com o nosso convidado, o Robson Garrido, ele que é biólogo e educador ambiental. Ainda aguardamos aqui o Dr. Vitor Fernandes, ele que é médico veterinário, ele já entrou em contato com a nossa produção, dizendo que está em um trânsito muito difícil. A gente sabe que a região metropolitana do Recife tem passado por essa situação realmente caótica, que é a questão do trânsito. Mas vamos continuar aqui o nosso assunto, Robson, justamente essa questão capitalista que vem movimentando bastante dinheiro aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma questão que todos estão de olho, né? A questão da movimentação financeira que realmente produz, né? Você tendo um animal de estimação em casa, você tem que ter um shampoo, você tem que ter uma coleira, você tem que ter uma alimentação balanceada para seu cão. E é claro, todos devem observar esses critérios, né, Robson? É importante isso também. E muitas vezes, por isso que é bom você conhecer o animal. Quando você vai pegar esse animal para criar, você tem que conhecê-lo. Inclusive, você tem que perguntar ao veterinário a quantidade de banho que esse animal, essa raça, ela precisa tomar, ou por semana, ou por mês, para não acontecer o que vem acontecendo muito. Muitas pessoas tratam os animais domésticos como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos. E os animais, eles não querem ser tratados assim. Se eles pudessem responder essa pergunta, com certeza eles diriam que queriam ser tratados como animais. O cachorro, por exemplo, ele precisa ter o cheiro próprio do cachorro. Claro que quando você dá banho no cachorro, ele vai perder um pouquinho daquele cheiro dele. Mas existe essa preocupação também da quantidade de produtos que são utilizados nesses animais para não tirar essa essência do animal, que é o cheiro. Ele precisa ter o cheiro dele. Então é bem importante se conhecer o animal também nesse aspecto aí. Por exemplo, entendendo um pouquinho mais do universo dos animais, assim. Por exemplo, quando você passeia habitualmente com um cão, ele geralmente ele se esfrega em algum ambiente, por exemplo, numa árvore, num poste, numa parede, enfim. Por que ele faz? Porque ele tem esse tipo de reação, de se esfregar, enfim. Essa reação pode ser até que ele esteja com algum carrapato, alguma pulga, ele está realmente se coçando. Mas é comum a gente ver um animal, após o banho, ele querer se espojar no chão. Quer dizer que ele não quer deixar o cheiro dele não, né? Isso. Ele não quer deixar o cheiro dele não? Nesse caso de se esfregar? Não, nesse caso de deixar o cheiro que você está falando aí, ele marcar território, né, que se chama, ele utiliza muitas vezes a urina. A urina, né? Não o corpo ali, que o corpo dele talvez ali não tenha tanto esse cheiro que ele precisa passar para demonstrar que aquele território é dele. E geralmente é a urina. Qual é a forma de outros animais que são mais comuns assim, no nosso dia a dia, de demarcarem território, de dizer, olha, eu sou o dono do local,
o dono da matina. Sim, tem vários, né? O gorila, por exemplo, que apesar de ser um animal grande, né, de porte grande, é um animal que ele é muito dócil, mas uma forma dele demonstrar que ele é o dominante é ele bater no seu peito, mas raramente ele vai agredir a pessoa que está ali do lado, ou o outro animal. Ele tenta só demonstrar que ele é o mais forte, batendo no peito. Tem outros que preferem o cachorro, ele também tem o costume de latir bastante com a presença de um outro animal. Existem vários aspectos, há uma variação muito grande dos animais. Temos uma outra participação aqui, a Sônia Regina, aqui através do Facebook. Quero mandar um abraço, uma saudação para ela. Ela diz o seguinte: ótimo assunto, só assim podemos tentar falar do grande amor e companheirismo que esses animais de estimação sentem pelo seu dono e vice-versa. Porque desde aquele fato da mulher que matou sua cachorrinha da raça Yorkshire, que eu fiquei horrorizada, tem uma cadela dessa mesma raça. Elas são muito dóceis e meigas, carinhosas. Não sei como alguém tem coragem de fazer uma barbaridade daquelas. Realmente o ser humano está cada dia pior. É um comentário que a Sônia Regina faz que realmente horrorizou todo o Brasil, essa cena de crueldade. Nesses últimos dias tivemos alguns exemplos bem negativos de como se tratar um animal, né? Teve um cachorro também que foi enterrado vivo, né? Tivemos esse problema. E esse mais recente desse cachorro que foi realmente a morte terrível para o animal. E eu não sei o que se passa realmente na cabeça de uma pessoa que comete uma crueldade dessa com o animal, né? Mahatma Gandhi, ele dizia que se pode julgar a grandeza de uma nação pela forma como se trata seus animais, né? Se ele hoje estivesse vivo, ele estaria muito triste com essa situação. E é uma demonstração que o nosso país precisa debater mais esse assunto. As pessoas precisam conhecer mais a importância dos animais. Todos eles são importantes, independente do tamanho do animal, uma rã, um sapo. Todos eles têm a sua importância. Precisamos respeitar e tem que ter também ética e sabedoria no tratamento desses animais. Agora, como é importante, por exemplo, Robson, a gente observou na matéria, a utilização de cães, né, cães guias, né? Pessoas que têm deficiência visual e daí utilizam esses cães para circular, não é, por toda a cidade, enfim, para serem realmente os olhos dessas pessoas. A gente observa também alguns idosos que conseguiram um pouco melhor a sua reabilitação em uma determinada situação da vida e eles encontram, através de um afeto de um animal, de um carinho do animal, uma, digamos assim, uma alegria, uma força para poder seguir em frente, não é? É claro, isso é uma questão psicológica mesmo, em que a presença de algum bicho, de alguma vida animal, faz com que as pessoas fiquem até melhor o seu aspecto físico, até psicológico. A gente observa também pessoas que vivem sós, né? Existe uma incidência muito grande, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, de pessoas que vivem solitárias, não é? Em suas casas. E daí começam a criar animais de estimação dos mais variados, sejam ele um cachorro, ou um gato, ou, sei lá, um pássaro. É muito comum isso acontecer justamente pela procura do ser humano de interagir com alguém, de interagir com um bicho. E muitas pessoas, como você mesmo falou, têm essa vontade de que o animal seja parecido com o ser humano. Isso, E até há um diálogo, às vezes. E o animal, dependendo da sua inteligência instintiva, depois eu queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, não é? Sim. E fazer a distinção entre inteligência instintiva e a própria inteligência que nós conhecemos normalmente. Então essas pessoas buscam, através desses animais, um afeto, um carinho que até então não encontraram em nenhuma outra pessoa. É interessante isso. Inclusive, há casos de tratamentos para autistas, crianças que em momento algum demonstrou alguma forma de comunicação com seres humanos, até um sorriso, e quando essa criança passou a ser acompanhada por um animal, ela já mudou completamente, ela já conseguiu rir, já conseguiu falar alguma palavra, e é muito importante essa ligação. Nos Estados Unidos tem vários exemplos de animais que, além de guia, existe também o caso de animais que conseguem detectar determinadas doenças, né, que alguns laboratórios não conseguem, câncer.
Tem um caso de uma senhora que ela tinha um animal doméstico e que sempre ele ficava cheirando o seio esquerdo dela. Como se estivesse identificando alguma coisa. Mal, e né? sempre ia lá, cheirava o seio dela e ela achou aquilo estranho. Aí uma amiga sugeriu que ela procurasse um médico. Ela achou também estranho essa sugestão da amiga, mas foi. E quando ela chegou ao médico, que o médico fez os exames, foi detectado que ela tinha um câncer no seio. Um câncer de mama, né? Então, os animais, eles também, principalmente o cachorro, pelo seu faro apurado, ele consegue identificar algumas doenças e trabalham também nessa parte de tratamento com crianças, com problemas psicológicos em geral, realmente. Eles realmente interagem bem e é sempre... O cavalo, né, que também tem crianças que têm problemas, que passam a praticar o hipismo, e aquilo ali faz com que ela tenha um estímulo a mais na vida, e que é muito bom realmente. Por isso que é importante essa interação, o homem e o animal. Aproveitando, Felipe, essa época do ano que estamos nos aproximando do Natal, né, que celebramos o nascimento de Jesus, gostaria de ilustrar um fato bem interessante. Jesus, quando nasceu, ele chegou ao nosso planeta aqui cercado pela família e por animais. Aí a gente vê a importância desses seres na nossa vida. Com certeza. No momento do nascimento de Jesus, eles estavam lá para recebê-lo. E realmente Deus ele criou os céus e a terra e tudo que neles há, com o objetivo realmente de que nós fôssemos mordomos de tudo que existisse, né? O ser humano fosse mordomo, ou seja, fosse aquele que estivesse à frente de cuidar da natureza, dos animais. E hoje, infelizmente, o próprio ser humano está destruindo, né, a fauna, a flora do mundo, né? Eu acredito que aí é interpretação, realmente. As pessoas há muito tempo vêm ainda interpretando essa passagem na Bíblia como se nós fôssemos o mais importante, né? Eu não vejo por esse lado, eu vejo como o mais inteligente. Realmente nós somos os seres mais inteligentes. Porém, os mais importantes, talvez não. Então precisa o homem parar com essa parte de se sentir o principal. O principal. E que na verdade não é. Que não é. O ser humano precisa do próprio habitat, né, que é o sistema em que vivemos. Isso. Não é? Precisa dos animais, para que haja também o ciclo de vida, né? A alimentação, o herbívoro se alimenta ali da fauna, e né? é um controle biológico controle também, biológico mesmo, porque né? muitos animais, se eles desaparecerem, eles podem ter um aumento de uma determinada população ou a diminuição de outra, que é a presa e o predador. Por isso que existe essa preocupação também com a biodiversidade. Agora, recentemente, eu participei do 2º Congresso de Educação Ambiental, em João Pessoa, e o tema era Caminhos para a Conservação da Biodiversidade. E foi muito tratado esse assunto dos animais, que precisamos conservar essa biodiversidade, independente do animal. É uma vida. É verdade. Sendo uma vida, temos que preservar essa vida. Tem aqui algumas outras participações, aqui por telefone mesmo, que entrou em contato conosco, a nossa produção aqui anotou. Eu queria mandar um abraço para todos aqueles que nos assistem também e estão interagindo pelo telefone. O Antônio Nunes, de Casa Forte, ele faz o seguinte comentário. É verdade que os cachorros da raça Rottweiler têm um tempo em que esquecem até de seus donos? O senhor conhece Não. um pouco mais dessa raça? O Rottweiler, o Pitbull? Existe o Pitbull. Tem até mesmo uma lenda com relação ao Rottweiler, viu, Antônio Nunes? Mas que a gente precisa dar uma pesquisada melhor. Inclusive com donos, né, de animais que criam essas raças. Ele, infelizmente, as pessoas que criam o pitbull criam de forma errada, deixando esse animal agressivo. Mas, na sua essência, ele não é agressivo. O que deixa o animal ser agressivo é a sua criação, é o dono. Porque eu conheço pessoas que têm pitbull e que é um animal altamente dócil, um animal que não demonstra ser aquele animal que a gente vê as pessoas falando e que dá para se conviver. O problema é a criação. É o mesmo do Rottweiler. Por exemplo, eu tenho um cão da raça Rottweiler, entendeu? E isso vai inclusive para o Antônio Nunes. O meu cão é super dócil. Sim. Agora, é claro, chega um estranho, ele não conhece, ele vai latir, claro. Ele vai fazer ali um certo estardalhaço ali, né? Claro, que é uma pessoa intrusa, né? Intrusa, né? Então, o animal, acredito que tem muito por inspiração como o dono cria esse animal, o cria, né? E, é claro, qualquer raça, seja ela Rottweiler, Pitbull,
Pitbull e Rottweiler são as mais comuns que normalmente a mídia mostra. Denigre um pouco a imagem deles. Isso. Mas é claro, por donos que infelizmente não sabem cuidar de seus animais. Os exemplos são bem... nós temos aí vários casos. Recentemente teve um caso de uma criança que foi realmente atacada por um pitbull, mas na maioria das vezes é por descuido do dono, é pela forma como ele trata o animal. Infelizmente, isso vem acontecendo ainda no nosso país. Agora, eu queria depois deixar aqui uma resposta para o Antônio Nunes. Se você puder participar, Antônio Nunes, das nossas redes sociais, puder entrar no Facebook, eu posso dar uma pesquisada para você, já que o nosso outro convidado não veio até o momento, o Dr. Vitor Fernandes, que é médico veterinário, e poderia trazer-nos mais experiência a respeito desse assunto. Mas eu vou deixar de responder agora, nesse momento, mas quando terminarmos o programa, a gente vai tentar responder a sua pergunta aqui através do Facebook, tá certo? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Agora a gente vai ver um vídeo super interessante de um cão, né, que identificou uma doença em seu dono. A gente vai conferir esse vídeo agora. Essa história bizarra que terminou bem aconteceu em Rockford, Michigan, Estados Unidos. Jerry Dothit agora brinca a respeito, mas no dia em que acordou e descobriu que seu cachorro tinha comido seu dedo do pé, ele ficou bastante apavorado. Comecei a gritar por ajuda pela minha mulher, corri para o banheiro para lavar o pé e o dedo não estava mais lá, lembra ele. A mulher de Jerry, Rosie, encontrou o cão Kiko coberto de sangue sentado na cama onde o marido tirava uma soneca. O dedo do pé de Jerry estava ferido há mais de um mês. Ele tentou se automedicar. Tinha virado uma grande ferida, estava do tamanho de uma moeda. E a pele ao redor estava morrendo. Eu ficava descascando com uma tesoura. O dedo não melhorou, porque, segundo os médicos, Jerry estava com um estágio avançado de diabetes tipo 2. Ela pode causar doenças vasculares nos pés e afetar os nervos, fazendo com que as pessoas percam a sensibilidade, explicou um médico. Jerry não sabia que estava com a doença, mas tinha reparado em alguns sinais, como a sede incontrolável e uma certa dormência nos pés. Uma série de eventos acabou levando o cachorro Kiko a devorar o dedo do dono. Primeiro, o casal foi celebrar o fato de a mulher de Jerry ganhar a cidadania americana. Comemoraram com cerveja e margueritas, o que levou Jerry a cair no sono, abrindo espaço para Kiko dar um jeito naquele dedo infeccionado. Os cães têm o olfato milhares de vezes mais potentes que os humanos. São treinados para farejar câncer, aneurismas e choques diabéticos. Daí fica a pergunta, será que o cachorro percebeu que Jerry estava doente? Ou foi apenas atraído pelo cheiro? Uma coisa o dono sabe. Ele salvou a minha vida. Caso contrário, eu nunca teria ido ao hospital. Imagina quanto tempo eu demoraria para ir. Jerry, de fato, poderia ter morrido se não fosse. No hospital, o nível de açúcar no sangue dele passava de 500, quando o normal é entre 80 e 100. A infecção estava tão grave que atingiu o osso e os médicos tiveram que amputar totalmente o dedo. Jerry admite que sente falta do dedo, mas pelo menos vai poder desfrutar de mais tempo ao lado da mulher e do cachorro. Muito bem, conferimos essa história brilhante aí desse cãozinho que ajudou seu dono a identificar uma doença e, é claro, tentar tratar melhor a respeito dessa dificuldade que ele tinha, não é, no organismo, a questão da diabetes tipo 2, enfim, outras doenças que desenvolveram ali no seu organismo. A gente pode observar o animal sendo ajudando, aliás, o ser humano, né? E a gente vê essa relação afetiva cada vez mais forte. E é claro, a gente vai continuar debatendo acerca desse assunto. Vamos dar uma pequena pausa. Não saia daí, participe do nosso programa e daqui a pouco a gente volta. O assunto do dia está de volta com o nosso terceiro bloco, é claro, do nosso programa. E além dos 48 milhões de cães e gatos, o nosso país possui também cerca de 19 milhões e meio de pássaros e 7 milhões e meio de peixes de estimação. A China, ela decretou a diminuição do número de animais de estimação no país, que já ameaçava ultrapassar os 200 milhões de animais. Só na cidade de Xangai existem quase 1 milhão de cachorros. Só de cachorros, sem contar, é claro, com os gatos, peixes e demais animais que existem. Mas a população não se agradou
nem um pouquinho desse decreto do governo chinês. Já houve, inclusive, manifestações quanto à resolução dos líderes políticos. Não sabemos se o decreto vai realmente vingar, vai realmente pegar. Talvez o amor dos próprios políticos pelos seus animais de estimação impeça, não é, a sua aplicabilidade. Mas vamos conferir agora mais notícias sobre a relação entre seres humanos e os seus animais com a nossa repórter Eduarda Feitosa. Olá, Felipe. Olá, você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. O site Rabisco Fino destaca que levar o animal de estimação para o local de trabalho aumenta a produtividade e diminui o absentismo, que é o estado em que um ou mais indivíduos faltam a algum compromisso periódico, como o trabalho, revelou um estudo norte-americano. Em Portugal, ainda não é generalizado, mas há empresas que promovem esta parceria sinotécnica. O estudo divulgado no início deste mês é de autoria da Associação Americana de Produção de Produtos para Animais e revela que ter um animal no local de trabalho aumentou a produtividade laboral em 73% das empresas que participaram, ao mesmo tempo que ajudou a combater o absentismo. O site Pet Shop Magazine diz que o afeto entre homem e animais de companhia comprovadamente oferece uma série de benefícios para ambos os lados. Os ganhos em saúde, socialização e adaptabilidade que estão entre as principais vantagens do contato e da troca de experiências entre duas partes. E o que fazer para manter essa relação saudável foi o tema do encontro Pet Mais Gente, um olhar diferente, ocorrido recentemente em São Paulo. O site Pequenos Cães diz que a relação entre o homem e os animais é extremamente positiva, trazendo benefícios maravilhosos para ambos, mas pode causar dependência. O lado positivo desta relação baseia-se na companhia, na diversão, na redução de tensão e também o animal atua como facilitador social, agregando pessoas, diminuindo assim o isolamento de indivíduos, especialmente nas grandes cidades em que as relações sociais encontram-se cada vez menos favoráveis entre os humanos. Vamos conferir agora as oportunidades de emprego. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife dispõe das seguintes vagas. Uma vaga para atendente de balcão com primeiro grau completo e salário de R$ 555. 5 vagas para costureiro em geral, com primeiro grau completo e salário não informado. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda também oferece vagas para portadores de necessidades especiais. São 8 vagas para atendente de lanchonete com segundo grau incompleto e salário a combinar. Uma vaga para auxiliar de limpeza com segundo grau completo e salário de R$ 600. O Sistema Público de Emprego fica na Avenida Rio Branco, 155, no bairro de Santo Antônio. Boa sorte para você. Nós voltamos aos estúdios do Assunto do Dia com Felipe Cavalcante. Muito bem, acompanhamos aí os fatos mais importantes do momento sobre o nosso assunto de hoje aqui nas páginas de nossas redes sociais. E você que já ficou curioso com as informações que a Eduarda trouxe pra gente, você pode ler as matérias na íntegra, é claro, é só acessar o nosso Twitter, onde estarão postados os links das matérias que você acabou de ver agora no nosso quadro É Notícia com a Eduarda Feitosa. Agora vamos voltar a conversar com o nosso convidado aqui, nós que contamos com a presença do biólogo e educador ambiental, o Robson Garrido. E, infelizmente, o Dr. Vitor Fernandes, ele que é médico veterinário, não pôde chegar até o momento aqui para participar do nosso programa. Mas temos uma série de participações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as participações das pessoas, tanto nas redes sociais como também por telefone. E a gente vai conferir agora digamos assim, um vídeo, não é? Um vídeo dramático. Realmente eu estou sem palavras quando eu vi esse vídeo. E você vai poder acompanhar e tirar suas próprias conclusões. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a doutora Ana Elisa vai examinar aqui nossa amiga Cherry. Bicheira, né? Isso é uma miíase, tá? E ela tá com esse odor que a gente está sentindo aqui na sala é devido a esses bichos. A mucosa tá bem vermelha, bem hiperêmica, isso é característico de infecção, de um quadro às vezes até de septicemia, tá?
E septicemia é uma infecção generalizada, tem tumor de mama. É triste, não é? Ver um cão, um animal como esse, um animal de estimação, dessa forma, com maus tratos, vítimas de maus tratos, de poucos cuidados, né? E a gente tem algumas participações aqui. Temos a participação de uma telespectadora que nos assiste e a gente vai poder ver aqui o comentário. É a Deise Villanova. Ela diz o seguinte: eu acho que deveria haver mais fiscalização com punições mais severas aos que praticam seus maus tratos a animais. Não precisa ir muito longe e comumente você consegue enxergar aquele vizinho que deixa o seu cãozinho preso em cubículos, muitas vezes exposto ao sol o dia inteiro, sem água, com fome, enfim, agindo com muitos maus tratos e ainda tem a dureza de dizer que cria um cão, cria um cachorro. Nenhuma planta deve ser tratada assim, que dirá um animal, um bichinho que expressa tão bem seus sentimentos. E isso realmente vem acontecendo bastante em nosso meio, né, Robson? E é uma situação muito difícil, né? De maneira alguma esse animal deveria estar preso ali, amarrado, né? O cachorro, por ser um animal doméstico, você consegue muito bem conviver com ele na sua casa, ele solto. Porque a partir do momento que você amarra esse cachorro, você pode tornar esse cachorro agressivo. Vai ser um animal que ele não vai ter tanto contato com nós, com humanos, como ele deveria ter, na realidade, se ele fosse cuidado da forma correta. Ser um animal solto, quando for passear com o animal, sim, utilizar a coleira, utilizar alguma, até focinheira, se for o caso, se for um animal que você veja que ele pode ter uma atitude na rua. Então, existem maneiras que você pode até utilizar, sim, essa corrente, mas o dia inteiro um animal ficar preso, isso para ele é terrível. Ele vai, com certeza, ele vai se tornar um animal agressivo e a qualidade de vida dele não vai ser boa. A Europa, ela criou as 5 liberdades, né, que é para se considerar um animal com bem-estar, né? O animal precisa estar livre de fome, sede, de dor, de doença, livre para expressar o seu comportamento, livre de medo, livre de tudo isso. E muitas vezes o animal na nossa casa, ele não está livre de nenhuma dessa liberdade. Muitas vezes ele passa fome, ele sente medo, ele se sente acuado. É um animal que tem uma qualidade de vida muito abaixo do que se é necessário. Necessário, né? Robson, infelizmente estamos chegando aos instantes finais aqui do nosso programa. Já temos também algumas outras participações, mas também, infelizmente, não vamos poder ler todas as participações aqui, mas queremos mandar um abraço para Geredina Jared, a Cássia Maia de Holanda e também a Stephanie Hermano, inclusive o Roberto Paulo da Boa Vista, que ele fez a seguinte pergunta: é verdade que o gato é falso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? O gato, né, muita gente fala, né, que ele não se apega ao dono, e sim à casa, né? Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, né, em 1500, na Europa, o gato doméstico ele era visto como um animal maligno, um animal que trazia coisa ruim para eles. E eles chegavam ao ponto de queimar esses animais vivos em fogueiras. O gato só não foi extinto, para a sorte deles, que teve um aumento muito grande da população de ratos na Europa nessa época, e por esse motivo eles não extinguiram o gato. Muito obrigado mesmo, Robson, por ter trazido inclusive essas orientações e, claro, essa parte histórica mesmo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, agradecemos ao Robson Garrido, ele que é biólogo e educador ambiental, e agradecemos a sua audiência, muito obrigado mesmo, um forte abraço para você e temos um encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e até lá!